Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E hoje, ainda no esquenta pré-Oscar, eu vim trazer a última análise da vez, que é sobre a categoria de melhor filme. Eu já trouxe aqui a minha análise sobre a categoria de melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor atriz e ator principal, melhor roteiro adaptado, melhor roteiro original, melhor direção, melhor filme internacional e agora, enfim, chegamos na última análise de melhor filme. Eu acho que esse ano a categoria de melhor filme, ela já tinha mais ou menos umas 7 vagas já bem definidas e já dava pra prever bastante. Eu sinto que as grandes surpresas vieram das últimas 3 que sobraram, né? Então eu diria que de certeza a gente já tinha aqui uma batalha após a outra, Pecadores, Murder Supreme eram com certeza indicados, Hamnet, Frankenstein, né, muito por conta do nome forte de Guilherme Del Toro, da grande produção, da grande campanha, né, e de ser a adaptação de uma história tão conhecida. E aí eu falaria que os dois filmes internacionais, Valor Sentimental e O Agente Secreto, também já eram meio que confirmados e especulados de fazer parte dessa categoria. Então nós sobramos com 3 vagas que eu sinto que ainda não tinham nenhum dono, né? E no final acabou ficando pra Bugônia, Fórmula 1 e Sonhos de Trem. Já faz alguns anos também que a gente tem indicação de um blockbuster, que aí eu sinto que tava entre ou Fórmula 1 ou Wicked Parte 2, que eu honestamente fiquei até que surpresa que não recebeu nenhuma indicação, nem mesmo pra melhor canção original, mesmo eles fazendo 2 canções originais justamente para concorrer aí nessa categoria. E também Avatar 3, que também tá concorrendo nas categorias técnicas do Oscar, mas não fez o corte ali para melhor filme. Então, recapitulando, no final das contas, os indicados à categoria foram Uma Batalha Após a Outra, Murder Supreme, Sonhos de Trem, O Agente Secreto, Valor Sentimental, Hamnet, Frankenstein, Fórmula 1, Bugônia e Pecadores. E vou começar falando então sobre Sonhos de Trem. Esse filme eu sei que foi o queridinho de muita gente e ele foi um filme que me surpreendeu bastante ter sido indicado porque ele surgiu meio que ali nos 45 do segundo tempo. O pessoal foi falando muito dele, ele foi crescendo, o fato dele estar na Netflix também ajudou muito. E é um filme que eu acho que tem um jeito meio despretensioso, que agradou muita gente. Eu vou ser bem sincera com vocês e falar que eu não curti muito o filme. Eu sei que muita gente amou, que mudou a vida e eu queria muito ter me sentido assim, mas eu realmente não gostei. Eu não consegui me conectar com a história, me entender com o personagem, com o protagonista da história. Eu acho que ele tem coisas muito positivas, como a própria fotografia, e tô torcendo muito para que o Adolfo Veloso, né, o brasileiro, indicado aí a melhor fotografia, leve. Eu acredito fielmente que ele seja um dos favoritos aí nessa categoria. E gostei dos coadjuvantes dentro da história, mas eu não curti muito o protagonista, não curti muito o jeito da história de ser essa coisa meio introspectiva, de olhar pra paisagem, né? Ele é um filme que fala muito sobre a indiferença da natureza com as mudanças que ocorrem, né, com a passagem do tempo. E, enfim, não foi algo que eu consegui me apaixonar profundamente, assim. Então eu diria que Sonhos de Trem é um filme que pode sair premiado aí nessa categoria de melhor fotografia, mas eu acredito que pra melhor filme ele não tenha tantas chances assim. Agora falando sobre Fórmula 1, que ocupa aí essa vaga de o grande blockbuster da temporada, né? De uns tempos pra cá, eu sinto que a academia sempre tem deixado meio aberta essa uma vaga pra um filme que seja blockbuster, que chame mais público, até pra atrair mais audiência pra própria premiação em si. E esse ano selecionado foi o Fórmula 1. Honestamente, eu vi muita gente criticando o filme, muita gente que não gostou, mas eu gostei bastante da história. Eu acho que é uma história meio otimista, assim, que tudo bem, é um filme que ele se apoia muito nessa coisa da experiência cinematográfica, o que eu acho interessante. Ele fez diversos experimentos técnicos pro filme ser o mais realista possível, pra ter aquela experiência de som, né, tanto que o filme tá até indicado a outras categorias técnicas, pra você ter essa imersão completa do filme e pra chamar as pessoas mesmo pra assistir esse filme dentro do cinema. Então eu acho sempre algo interessante de se ressaltar quando a gente fala de Fórmula 1, que é um filme que tem essa premissa, né, assim como o próprio Top Gun Maverick, que é do mesmo diretor. Então eu acho isso interessante. Eu acho que o filme ele tem momentos muito legais. O fato do protagonista ser o Brad Pitt é algo que atrai, porque ele é um ator muito carismático e aqui não é diferente. É uma história que eu sinto que eu já vi antes, mas também tudo bem. Assim, não é algo que me incomodou. Eu acho só que ele é um filme longo demais. Em determinado momento eles ficam muito nessa coisa de bastidores, de brigas internas, e que eu acho que fica um pouco repetitivo e cansativo e que me perdeu dentro da história. Já falando sobre Frankenstein, o filme de Guilherme Del Toro, eu gosto muito do estilo do Guilherme Del Toro, essa coisa de ter animais fantásticos, de explorar monstros diferentes, né? Um dos últimos filmes dele, Beco do Pesadelo, ele já explorou o ser humano como um desses monstros, e aqui novamente, né, com a história do Frankenstein.
Eu sinto que Frankenstein tem uma primeira parte muito forte. Eu gostei muito de acompanhar ali o Dr. Frankenstein nessa criação maluca dele, nessa jornada extremamente egocêntrica, né, e ambiciosa que ele vai, de querer se tornar Deus, de querer criar uma vida, né. A atuação do Oscar Isaac é muito boa. Você tem a Mia Goth, que também tá muito bem. E você tem toda essa primeira parte que eu particularmente fiquei muito presa, né? A atmosfera mesmo, essa coisa gótica que a gente já viu em outros filmes do diretor também é muito legal, né? O design de produção. Mas eu sinto que dessa primeira parte pra frente, o filme se torna exatamente o que você espera dele. Não que isso seja uma coisa necessariamente ruim, mas eu não sei, eu estava esperando, por ser Guilherme Del Toro, pelo filme Pinóquio mesmo, que é uma adaptação, que ele fosse fazer algo meio parecido, né? De trazer algo de diferente pra história, adaptar ela talvez em um novo contexto, de trazer algo novo. É meio que a história de Frankenstein, exatamente como você imagina ela. Eu vou dizer que eu não fiquei tão contente assim com a atuação do Jacob Elordi. Acho que as partes dele como a criatura são um pouco clichês, as frases, os ensinamentos, a mensagem tirada disso, então isso eu também não curti muito. Mas tudo bem, é um filme que eu acho que faz sentido estar aqui por ser essa grande adaptação de um conto tão famoso, então também acho que é um filme que vale a pena cada um assistir. Eu vi muita gente criticando, mas também vi muita gente que adorou. Então quem sabe, se você quer ver essa história clássica de Frankenstein, talvez esse seja o filme pra você e acabe sendo seu favorito aí da lista dos indicados. Depois nós temos entre os indicados o filme que concorre pela Noruega, que é o longa Valor Sentimental. O filme é do diretor Joaquin Trier, que também foi responsável por A Pior Pessoa do Mundo, que honestamente pra mim é um dos meus favoritos de todos e que eu acho que esse filme merecia ter sido indicado na categoria de melhor filme, né? Mas não foi, e aí nós temos aqui esse filme em que a gente vai falar sobre relações familiares e a perpetuação do trauma familiar mesmo, né? Em que algo acontece com a avó, que daí passa pro pai, que daí passa pras filhas, e como isso vai causando muita dor ali ao longo dos anos dentro de uma mesma família. Acho que o filme tem momentos muito legais, principalmente a metalinguagem dentro do filme, já que a gente acompanha um pai que é um diretor de cinema, né? E muito do que acontece dentro da história também é pensado com o que acontece no filme dele, então acho muito legal essa conversa entre os dois, e principalmente como o filme fala do cinema, da arte, enfim, como uma ferramenta de cura, e é muito interessante isso. Acho que tem boas performances de todo o elenco, tanto é que todos estão indicados à categoria de atuações. Não foi um filme que eu amei, assim, eu admito que eu fui talvez com expectativas demais, porque eu vi muita gente falando que esse é o filme das irmãs mais velhas, e eu, como uma irmã mais velha, fui assistir querendo me apaixonar pela história. Não me identifiquei tanto quanto A Pior Pessoa do Mundo, por exemplo, mas ainda assim eu achei um filme interessante. Vou falar que mesmo ele falando sobre trauma, foi um filme que me pareceu bem reconfortante, assim, eu gostei muito dos diálogos entre os personagens e deles lidando mesmo com esse trauma. Já o filme Bugônia é praticamente o completo oposto, é um filme extremamente intenso que conta a história de dois conspiracionistas que sequestram a grande CEO empresária porque acham que ela é uma alienígena, né, e resolvem sequestrar ela pra tentar tirar essa informação dela, né. Esse filme, ele é curioso porque eu sinto que ele não agradou todo mundo, porque ele é um filme estranho demais pra quem não gosta dos filmes do Yorgos Lanthimos, mas ele não é tão estranho pra quem gosta. Então ele fica ali num meio termo que eu sinto que não agrada muito nenhum desses dois grupos, assim como os outros filmes dele, né, como o próprio Pobres Criaturas, assim. Mas eu gostei bastante, assim, ele é mais ou menos tudo que eu tinha imaginado, mas no bom sentido, assim. Achei ele divertido, acho que tem ótimas performances da Emma Stone e do Jesse Plemons, acho que eles têm uma química dos dois, um ótimo relacionamento, assim, dentro das cenas, e eu fico muito curiosa pra ver outros filmes dos dois, talvez em um cenário menos caótico e menos estranho do que um filme do Yorgos, por exemplo. Mas eu achei muito interessante, assim, e acho que é um filme que acaba sendo muito atual, mostrando esse lado das teorias conspiracionistas, e como muitas vezes essas teorias acabam gerando uma sensação de reconforto, de se sentir abraçado, compreendido, e o perigo que tem nisso, né, nos dias de hoje, principalmente com fake news, enfim. E eu sei que muita gente não gostou, mas eu achei um filme divertido, então pra mim, acho que
tudo bem ele estar aqui entre os indicados. E falando então sobre Hamnet, né, o filme é o queridinho de muita gente, foi um filme que chegou e emocionou todo mundo profundamente, assim. É um filme que vai falar sobre a superação, né, de um acontecimento, de um trauma, assim. E é até engraçado você parar pra pensar quantos filmes indicados ao Oscar desse ano que falam sobre essa superação de algum trauma. De um jeito ou de outro, você consegue encaixar praticamente todos os filmes aqui dentro. Hamnet foi um grande queridinho de muita gente, acho que porque ele convida, muito por conta da atuação da Jessie Buckley, a gente a sentir o que ela sente ao longo do filme, sejam as coisas boas ou principalmente as coisas tristes dentro da história. É uma atuação que passa muito quem tá assistindo, assim, porque eu acho que ela traz tudo que a personagem passa de uma forma muito natural e de fácil identificação, mesmo sendo coisas que às vezes você não tem o que na tua vida pra se relacionar com ela, mas você ainda assim entende exatamente o que ela tá sentindo, exatamente o que ela tá passando. Eu sei que muita gente vai tirar desse filme um filme sobre superação, um filme sobre, novamente, a arte como uma ferramenta de superação, o que também é muito bonito aqui dentro da história, de você pegar algo que é triste e transformar isso em algo bonito e que outras pessoas vão se relacionar, né? Mas ao mesmo tempo, pra mim, eu vejo ele muito como um filme sobre sacrifícios, principalmente o lado ali da Agnes, né, a protagonista, a esposa do William Shakespeare. Já falando sobre Murder Supreme, é um filme que é dedicado para os sonhadores, tanto que o slogan do filme é Dream Big, que vai falar sobre esse cara que ele sonha em ser um grande campeão, um grande tenista de mesa, e que ele tá disposto a fazer absolutamente tudo pra conseguir isso, né? É um filme caótico, é um filme agitado, é um filme que tem essa intensidade no próprio personagem, que não para quieto em lugar nenhum, que tá disposto a passar em cima de quem for pra conseguir o que ele quer. E aqui você tem um protagonista que é uma pessoa detestável, que é uma pessoa terrível, que passa por cima de todo mundo, daqueles que gostam dele, daqueles que não gostam dele, e que faz o caos na vida de um monte de gente. E ainda assim a gente quer saber o que vai acontecer. E muitos de nós assistimos o filme torcendo pra esse protagonista por ver o quão puro é a vontade dele de conseguir aquilo. É uma ambição que fala com uma coisa interna nossa, de certa forma. Essa coisa de querer ser mais, de querer ter mais coisa. Eu acho que é um filme que, lógico, fala de tênis de mesa, mas eu acho que ele pode ser representado por muitas outras coisas, assim. E é uma ambição maluca, assim, de você acompanhar uma pessoa que realmente vê uma coisa que ele quer. E é isso, ele tá disposto a fazer o que for pra conseguir aquilo. E lógico, a gente assiste o filme julgando muito o personagem, porque ele realmente passa por cima de todo mundo. Mas é isso, é um filme que te pega por conta disso, assim, Eu gostei da história, eu gostei como ela é dividida em pequenas crônicas vividas pelo personagem do Murder Supreme, algo muito parecido com o que eu vi em Prenda-me Se For Capaz, né, em que ele vai enganando as pessoas, aqui também é um pouco parecido, e que mais tarde esses plots acabam todos se juntando, assim. Acho que tem momentos muito legais dentro da história. Vou falar que eu não fiquei muito feliz com o finalzinho do filme, assim, eu acho que eu teria feito de uma forma diferente. Mas ainda assim, eu acho que é um filme que vale a pena estar aqui e que tem grandes atuações, né? Não só do Timothée Chalamet, apesar das declarações recentes do ator, né? Mas ainda assim, ele realmente entra de cabeça aí nesse papel dessa pessoa completamente terrível, assim. E agora falar de um dos meus favoritos dessa categoria, que é, claro, O Agente Secreto. Eu gostei muito desse filme. Eu sei que ele não foi pra muitas pessoas, mas eu fico muito contente que eu gostei, assim. Foi um filme que me prendeu muito, com muita facilidade do começo ao fim e que eu achei muito diferente do que eu tava imaginando. Muito pelo nome, a gente imagina que vai ser um filme meio de espionagem. Mas não é nem um pouco esse o caso. É um filme de um homem que tem que fugir pra Recife, pra fugir do seu passado misterioso, né, que a gente vai descobrir depois. E que tem que viver essa dupla identidade, não porque ele quer, não porque ele tá fazendo um grande serviço, mas porque ele é obrigado, né, por conta do período que ele tava vivendo. É um filme muito vivo, é um filme muito agitado, um filme colorido, um filme brasileiro, um filme divertido, e acho que ele tem grandes momentos dentro da história, grandes atuações, tanto do Wagner Moura quanto da Tânia Maria, que é o grande ponto cômico dentro da história. Ela traz as cenas mais engraçadas e tem um timing cômico absurdo, assim, dentro da história. E é um filme que ele não traz um desfecho necessariamente grandioso. E acho que muito disso reflete dentro da própria história, sabe? Dentro do que estava acontecendo no país naquele momento. E acho que muito por conta disso muita gente não gostou do filme. Mas ainda assim, eu achei muito legal, achei
muito legal, assim como em Marge Supreme, que as histórias que a gente vai acompanhando vão se juntando e a gente meio que fica com uma sensação de tensão a todo momento, de será que esse personagem vai descobrir aquilo, dele vai fazer isso, dele vai fazer não sei o quê. A gente teme muito pelo personagem do Wagner Moura e torce muito para que tudo dê certo ali na vida dele. Porém, eu sinto que dentro dessa categoria a gente tem dois favoritos claros depois de todos os eventos dessas últimas semanas, que eu acho que é Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Pecadores é um filme que bateu recorde dentro da premiação, ele recebeu 16 indicações, o que fortalece muito a campanha dele dentro do Oscar, né, pra levar melhor filme. É um filme que me surpreendeu muito com a força dele, de como ele conseguiu se manter no imaginário de todo mundo, mesmo ele tendo sido lançado no começo do ano passado, né? Geralmente os filmes do Oscar, e você vai até ver nessa lista toda, são lançados da metade do ano pra frente, porque isso fortalece a campanha, o filme fica na cabeça das pessoas e tal. E Pecadores não, foi um filme lançado no começo do ano que se manteve o ano inteiro, com pessoas comentando, falando sobre, tendo referência, tendo fantasia de Halloween, né? Eu acho que é legal a indicação dele pelo que ele representa pro gênero do terror, que é um gênero que é muito esnobado dentro da premiação, né? E é até curioso pensando que o gênero do terror tá lá junto com o cinema desde os primórdios, né? Desde a criação. E é um gênero que é muito deixado de lado, assim, eu vou ser bem sincera com vocês que eu não sei exatamente por que isso acontece, é algo que fica na minha cabeça, né? Mas Pecadores vem, de certa forma, pra quebrar um pouco disso. Acho que muito disso se dá por ser um filme que mistura vários gêneros diferentes. Eu acho que, em principal, ele é um filme de terror, mas ele também traz um filme histórico, de certa forma, um filme de drama, um filme que tem momentos musicais que são muito legais dentro da história, né? É um filme que é baseado nas vivências, baseado entre muitas aspas, tá? Porque é um filme que conta muito com o lado sobrenatural, é um filme de ficção, mas ele tem como inspiração as memórias do tio do Ryan Coogler, que é o diretor do filme, né? E as vivências dele no Mississippi, ali nos anos 30, em que você tinha a crescente da Ku Klux Klan, e aí você tinha pessoas que eram deixadas escanteadas ali na sociedade, que sofriam preconceitos e que ali, mais que tudo, queriam viver momentos de liberdade, momentos para serem quem eles queriam ser, quem comemorar com o que eles queriam, serem felizes mesmo, né? E nessa grande história que a gente acompanha aí, dois irmãos que voltam para a cidade natal para montar um bar onde isso fosse possível, você tem também a chegada do lado sobrenatural da história, que são justamente vampiros, algo que pegou todo mundo muito desprevenido. Eu gosto muito dos momentos dentro do filme em que eles falam sobre essa questão de liberdade e principalmente como isso se conecta com o lado sobrenatural, né? E é legal também a relação que a música tem com essa coisa de ser algo que transcende entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, de ser algo importante que carrega história também, carrega os seus antepassados, carrega tudo que aconteceu. E o outro favorito, que é o meu favorito também, é pro filme que eu estou torcendo pra levar a estatueta, é Uma Batalha Após a Outra. O filme tem direção e roteiro do Paul Thomas Anderson, e ele é um filme muito vivo, muito elétrico, muito tenso, cheio de adrenalina, que acompanha um grupo de revolucionários que eventualmente se dispersa e que depois tem que voltar ativa depois de anos, né? Então a gente acompanha esses personagens novamente sendo jogados ali no meio da confusão e meio perdidos, né? Porque se passaram vários anos, muitas coisas mudaram. É um filme que eu me diverti muito, que eu me senti presa do começo até o fim, muito por conta dessa adrenalina do filme. A história meio que fala sobre os perigos desses extremos para ambos os lados, né? E você acompanha esses eventos dos revolucionários, depois você acompanha tudo isso e perseguição e ação e tudo que vai acontecendo. E é um daqueles filmes que quando termina você tem uma sensação de alívio por estar prendendo a respiração durante o filme inteiro, assim. Acho que tem ótimos momentos. Pra mim, a perseguição de carro dentro da estrada foi um dos melhores momentos que eu presenciei dentro de um cinema em 2025. Ótimas performances, os personagens são todos muito legais, né? Muito se fala ali nos indicados a melhor ator, enfim, no Wagner Moura, que tá excelente, no Ethan Hawke, no Michael B. Jordan, no Timothée Chalamet, e sempre deixam de lado, eu sinto, o Leonardo DiCaprio. E ele tá excelente no papel, um papel diferente do que ele vinha fazendo nos últimos anos, e ele tá ótimo dentro aqui da história. Não que eu acho que ele deveria levar a estatueta, tá? Já falei sobre o meu favorito no vídeo de melhor ator. Mas eu acho que ele merecia fazer parte dessa conversa também. Aí você tem a Chase Infinity, que é o primeiro filme dela, e ela tá espetacular aqui. Você tem a Tiana Taylor, que tem uma presença absurda dentro da história. O Sean Penn, que interpreta um personagem que é muito interessante, assim.
e Benício Del Toro, que é a parte cômica do filme, com um timing cômico maravilhoso, assim. Enfim, foi um filme que eu adorei, que com certeza vai ficar no meu top filmes, assim, da vida mesmo, porque eu realmente curti muito a história, curti muito tudo que acontece, que eu assisti no cinema 2 vezes e eu assistiria mais uma vez, assim, porque realmente me prendeu. Foi um daqueles filmes que eu saí da sala de cinema pensando, cinema, sabe? Mas bom, essas foram as minhas análises das categorias do Oscar, então se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Deixar aqui nos comentários também qual que é o seu ranking dos indicados, qual filme que você acha que deveria ter sido indicado e não foi, e qual filme que você acha que vai ganhar a categoria de melhor filme. Então foi isso e até o próximo vídeo.